De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, no Brasil existem cerca de 8 milhões de estudantes do nível superior. No total, aproximadamente 640 mil estão na região centro-oeste e apenas 44 mil são estagiários, ou seja, 7% começam a trabalhar na área desejada durante o período de estudo. Vários são os motivos para que o número de estudantes que optam pelo estágio seja cada vez menor no Brasil. A baixa remuneração, a pressão, a desvalorização do estagiário dentro da empresa, a carga horária e acúmulo de funções são algumas das razões pelas quais estudantes prefiram às vezes trabalhar com um registro em carteira em uma área diferente do seu curso ou até mesmo ficar em casa. No Brasil, a falta de uma decisão profissional consciente tem sido relacionada muitas vezes com o alto índice de abandono dos cursos superiores. Algumas pesquisas do IBGE e do MEC indicam que apenas 5% dos jovens que ingressam em um curso superior têm certeza de sua escolha. Quando questionados sobre como foi realizada essa escolha, muitos apontam como critério o curso menos concorrido, o curso que a família dizia ser a cara deles, ou o curso apontado pela mídia como aquele que dá mais dinheiro. Isso quando há um critério prévio, pois vários jovens confessam que escolheram na sorte, a caminho ou na fila da inscrição para o vestibular. Júlia Graminho é estudante do 6º semestre de jornalismo e conta como e quando optou pelo curso. Eu sempre quis jornalismo. Jornalismo sempre foi uma coisa desde pequena. Minha mãe costuma brincar que desde quando eu tinha 5, 6 anos, que eu me conhecia por gente, eu já queria fazer jornalismo. E os estágios, eles só me influenciaram a ter certeza do que eu sempre quis, do que eu realmente quis para a minha vida como profissional, né? Os estudantes que iniciam a faculdade logo se imaginam no mercado de trabalho. Mas para que a profissão tão sonhada não se torne um pesadelo, o ideal é que o acadêmico procure vivenciar o dia a dia da profissão escolhida. Bom, eu já tive experiências em assessoria de imprensa, em jornal impresso, já tive experiência agora em televisão, rádio, nunca tive experiência em rádio, mas eu acredito que é porque eu também não gosto, então eu nunca fui atrás de querer estagiar em rádio, mas TV sempre foi um sonho de criança. Eu acho que quando a gente entra no jornalismo, metade dos acadêmicos pensam a mesma coisa, eu quero fazer TV, eu quero fazer TV. Eu entrei com esse pensamento também, mas no decorrer do tempo eu percebi que jornalismo não é só televisão, que jornalismo não é só você estar em frente às câmeras, que tem muita coisa por trás e tem muita gente que trabalha também atrás das câmeras para fazer o bom jornalismo que as pessoas veem na televisão. O estágio é uma etapa importante para quem almeja um futuro promissor na carreira escolhida. O estágio eu vejo assim como algo super importante, o suprassumo mesmo para você ter uma carreira, para você querer alcançar alguma coisa boa, porque a gente tem as fontes, né? Assim como a gente tem as fontes na nossa profissão, eu vejo que no estágio nós também temos essas fontes, que no caso são as pessoas que a gente conhece, os nossos chefes, que depois podem nos indicar para outros estágios, como eu já tive essa experiência também. Então eu vejo isso como algo muito positivo. Eu aconselho todos os acadêmicos, mesmo sendo voluntário, logo no início, que está aí não sabe nada, eu aconselho, assim como eu fiz, de correr atrás, de querer mesmo, porque vale a pena. Apesar do estágio ser uma importante etapa na vida profissional dos estudantes, as dificuldades também estão presentes. Olha, sem citar nomes, né, de veículos de comunicação, sim, já tive essa experiência, tanto na questão do vale transporte, como na questão do próprio pagamento, que já demorou 3, 4 meses para eu receber. Inclusive, um dos meus últimos estágios, a minha chefe falou assim, vou tentar te indicar em outro lugar, porque está sem condições, a gente não está recebendo, você não está recebendo. Então, assim, já tive, sim, essa questão. Infraestrutura, eu acredito que não, assim, todos... eu consegui certinho, conseguia trabalhar muito bem, mas a questão do financeiro, eu já tive alguns problemas sim. Na maioria dos estágios, o acadêmico desenvolve funções que não exigem muita responsabilidade. No caso da estagiária mostrada anteriormente, todas as suas tarefas passam por um responsável para aí então ser desenvolvida. Wesley Tomás é chefe de reportagem de Júlia e fala do papel desempenhado por sua equipe de estagiárias. O papel delas é fundamental para a produção, né? Assim que elas chegam, a gente distribui os trabalhos, né? Elas me ajudam na produção das pautas, né? Buscar matérias nos sites de notícias, nos jornais, né? Enfim, onde estão, o que pode virar notícia, né? Elas nos auxiliam na produção de pautas para os repórteres que vão para a rua
tanto no período noturno como na manhã, né? Tudo que é produzido pelas estagiárias antes de ir para os repórteres é avaliado por Weasley. Logo depois que elas produzem as pautas, né, eu checo, né, porque assim, você vai mandar um repórter para a rua, né, em televisão não se tem muito tempo, né, então na pauta tem que estar tudo ali, tem que estar o local onde o repórter vai fazer a matéria, tem que estar o nome do entrevistado certinho, o telefone, né, não pode ter erro, a nossa equipe não pode marcar uma matéria para ir num determinado local e tá com problema de endereço, né? Nome de entrevistado, então a gente trabalha junto, elas fazem as pautas, depois eu vou checar ali. Hoje, o estagiário desenvolve uma função de extrema importância para a produção de notícias. Igual eu disse, eu não considero como um estagiário que trabalha comigo, entendeu? Eu estou há 2 anos, já passaram, acho que elas são... Já tive 3 equipes de estagiários, né? Eu considero uma equipe de trabalho que está comigo ali, né? Eu não considero como estagiário. Igual você falar que aconteceu um erro, o erro não é delas, mas deles, né, dos estagiários. Nós erramos juntos, né? Se teve um erro no endereço, de repente eu não conferi depois que elas me entregaram pronto, né? Todos os textos que elas produzem, né, o material que eles produzem, no final da tarde, eu confiro o endereço, eu confiro o telefone, eu olho tudinho, né? Eu também discuto com elas às vezes, teve um probleminha de gramática aqui, né? Então não é só produzir uma pauta e me entregar de qualquer maneira, né? Então eu considero o trabalho delas fundamental. Eu sou estagiário no trabalho. Conforme relatado, em alguns casos, o estagiário pode vir a ser um novo funcionário da empresa em que trabalha, o que evita o transtorno e a frustração de ir de porta em porta depois de formado em busca de uma possível contratação. Bruna Pinheiro é formada pela Universidade Federal de Mato Grosso desde novembro de 2012 e conta como começou a sua vida de estagiária até ser contratada. Eu comecei estagiando no 4º semestre na assessoria de comunicação da UFMT. Lá era remunerada, mas bem estagiário, Aí de lá eu estagiei numa outra assessoria do CREA. Eu trabalhava na produção da TV e de um programa que eles tinham de TV e tal. Eu trabalhava na produção. Aí eu vim pra cá. Ela ainda fala como foi a mudança em sua rotina de estagiária a jornalista contratada. A rotina de suplementos é completamente diferente de cidades. Porque assim, por exemplo, você tem uma semana, né, para produzir as suas pautas, assim. E aqui não. Todo dia tem que estar pronto. Dependendo do horário, já começa a apertar, tipo agora 4h30, já é um horário já complicado, porque a gente já tá naquela doideira já. Mas é outro ritmo, né? Porque a pauta todo dia, se a pauta cai, você tem que arranjar outra, é diferente de suplementos. Se não der certo, você tenta outra coisa. Da editoria eu sou a mais nova que tá aqui, e aí eu tô aprendendo com os meus erros e com os erros deles também, de todo mundo. Mas é legal, porque também o que eu senti de diferente de cidades é as pessoas, né? Porque em suplementos eu trabalhava sozinha e aí aqui eu tenho que trabalhar com mais 5, 6, 7, que é a equipe. E o contato com a editora é maior também, a gente conversa todo dia. Com a outra eu conversava menos, com ela é todo dia, a gente tem reunião de pauta. Quando você erra, sendo estagiário, você ainda pode errar. Você é estagiário ainda. Aí quando você não é mais, o risco é maior, assim, porque o cara ele vai ler o jornal ali lá, Bruna Pinheiro. Ele não quer saber se eu sou estagiário ou se eu sou formado, o que eu sou, entendeu? Ele quer que a matéria seja certinha, então a responsabilidade muda. Raquel é jornalista formada há 9 anos e ressalta a importância da orientação durante o estágio. Na época estavam montando o portal que hoje é o mt.gov.br. Fiquei 1 ano lá, aí saí como estagiária. Foi uma experiência mais ou menos positiva, porque eu não tinha uma orientação, eu avaliei assim, que o trabalho era legal, mas eu não tinha uma orientação adequada dentro do jornalismo mesmo. Mas assim, o trabalho não foi ruim. Era legal, a equipe era legal, tudo, mas assim, jornalisticamente falando, eu não acho que eu aprendi tanto. Aí eu saí de lá, fui trabalhar de novo como desenhista, e aí eu fiz um teste no Centro-América, na época era o RMT Online. Aí eu fui pra lá. Aí lá, assim, foi
Aí foi muito bacana. Estágio na Centro-América, assim, foi o primeiro lugar que eu fiz. O estágio foi fundamental para continuar no jornalismo. Assim, falar assim, não, eu gostei, eu quero. Em alguns casos, devido ao grande desempenho que teria motivado a contratação, o funcionário que antes era estagiário passa a ocupar cargos de grande importância dentro do veículo de comunicação, como é o caso de Fabiana, que conta a sua trajetória no jornalismo. Com o jornalismo começou em 2004, novembro de 2004. Eu trabalhei como operadora de caixa no supermercado, fazia faculdade, eu estava no 3º semestre. Aí eu decidi sair e fui já para a área de jornalismo. Comecei em novembro de 2004, como eu disse, numa assessoria de imprensa chamada Empório da Notícia. Fiquei com eles um ano e meio, basicamente. Aí fui contratada como estagiária de jornalismo na Gazeta. Então eu acumulava essa experiência de um ano e meio na assessoria de imprensa e vim para cá aprender o outro lado, né? E aí eu fiquei uns 3 meses, fiquei 2 semanas no Vida, fazendo zine. E depois eu fui para o suplemento cobrir férias. Então assim, eu sempre fui severino, né? Cobria férias das pessoas. Mas isso me ajudou porque eu rodei todas as editorias, com exceção do esporte. Eu só não fiz estágio no esporte. Eu fiz política durante uma semana como estagiária, saí aqui 9 horas da noite. Eu achava aquilo, né? Para quem andava de ônibus, aquela coisa toda. Mas assim, foi muito gratificante. Atualmente, como editora do Caderno de Economia, Fabiana lembra do período em que era estagiária e comenta o aprendizado que teve durante o tempo que passou com sua editora no período em que foi estagiária, o que acabou motivando sua contratação. Você tem que ter a humildade de poder obedecer ao seu editor, porque o seu editor tem mais experiência que você e ele vai poder te orientar. Então tudo aquilo vai somando para quê? Para que você faça o melhor. Então você fala, eu não quero voltar aqui, então eu vou fazer o melhor texto. Se não fosse a minha determinação, o esforço dela em me ensinar, não vou dizer a minha teimosia, a minha insistência em querer sempre dar o melhor de mim, isso não teria reconhecimento. Ela poderia simplesmente dispensar, como aconteceu com outros estagiários, não só na editoria de economia, como todo o jornal. Se você não se dedica, você não fica. Então assim, entra e sai jornalista toda hora. Estagiários é o mínimo, assim, dá para você contar no dedo na redação quem é um estagiário, quem é um repórter que entrou como estagiário e que permaneceu. Ao assumir a editoria, Fabiana sentiu dificuldades e lembra que sua experiência como estagiária ajudou na hora de se tornar chefe. Quando eu comecei a fazer estágio, eu não pensei que eu fosse tão rapidamente assumir um cargo de edição. Então, assim, tudo que eu aprendi lá de ética, que eu aprendi desde a faculdade, né, de ouvir o outro lado, muita insegurança, porque assim, pensa, eu formei em 2007, em setembro de 2007. Para dezembro de 2009 foram 2 anos de reportagem efetiva, né? Porque eu já tinha experiência de uma assessoria, estágio, por mais que eu tenha rodado todas as editorias, tenha me dado uma bagagem, para você assumir uma editoria é muito complicado. E hoje eu penso assim, que se eu tivesse um editor fosse mais liberal, eu não teria a bagagem que eu tenho hoje. Porque tudo é leitura, tudo é estudo. Então, assim, você tem dificuldade, não tenha vergonha de perguntar. Vou falar que eu errei? Já errei várias vezes. Já tenho manchete errada, no outro dia teve que publicar, erramos. Então, assim, tem essas coisas ruins. Mas o contato com o editor, se você tiver um editor bom, você vai ser um repórter bom. E eu tenho certeza que eu tive editores bons, chefes bons, e hoje eu me considero uma boa jornalista. Não sei tudo, confesso. É fato que os estagiários, mesmo exercendo funções que não exigem tanta responsabilidade, têm grande relevância dentro das empresas. Mauro Camargo é diretor de redação de jornal de um grande grupo de comunicação do estado de Mato Grosso e ressalta a importância do papel que o estagiário desenvolve na empresa. Para a empresa, a visão, o que a empresa aproveita da experiência com o estagiário é identificar talentos, né? Porque às vezes nem sempre quem está na academia tem vocação, tem talento natural pode até virar um bom jornalista e tal, mas assim, a gente foca muito nas pessoas que têm um talento especial, que têm vocação para o jornalismo. Então, o estágio, ele dá essa oportunidade da gente avaliar o profissional, o entusiasmo dele, a forma como ele se comporta no dia a dia diante das notícias, a correção do texto, a expectativa que ele tem da própria carreira, né? Porque às vezes você trabalha com estagiários que são bem burocratas, no sentido de faz um texto técnico e tal, mas
você percebe que não tem aquele empenho, aquela vontade de embarcar profundamente na profissão, pela veracidade das coisas que ele está escrevendo, né? Então é nesse sentido que é importante ter alguém que tenha a vocação, alguém que não se envolve, que não se compromete com a notícia, mesmo que tenha um bom texto, tecnicamente falando, que tenha um texto com bom vocabulário, enfim, mas não serve, não é bom, né, para a maioria das empresas. Às vezes é bom para uma assessoria, né, ou para exercer alguma função mais burocrática dentro de uma empresa de jornalismo, mas o repórter mesmo, aquele que vai para a linha de frente, tem que ter vocação, né? E a vocação, e o estágio permite a gente, pelo menos, não é que a gente acerta todas, mas permite pelo menos a gente sentir esse lado do estagiário que está buscando o seu início de carreira. Eu tenho, na condição, orientado pela empresa e na condição de diretor de redação, eu tenho essa preocupação de aproveitar as pessoas que estão dentro, que estão estagiando, que estão se dedicando já, que estão criando essa experiência. Porque uma coisa é você sentar lá no banco da universidade, você trabalhar em tese, é importante o conhecimento que você recebe, mas a vivência, o dia a dia é bastante diferente, né? Quer dizer, então você se depara aqui no dia a dia com necessidades diferentes, com compromissos diferentes. Então é importante que o jornalista tenha, quer dizer, o estudante que vem fazer esse estágio, ele pode, quando ele se destaca, quando ele mostra esse talento, quando ele mostra que é vocacionado, a possibilidade dele ficar na empresa é muito grande, né? Basta ter uma vaga disponível e a gente contrata. Para garantir os direitos dos estagiários e também da empresa que o contrata, o Ministério do Trabalho e Emprego criou a cartilha contendo esclarecimentos sobre a nova lei do estágio. Nela, pode-se encontrar os direitos e os deveres de ambas as partes envolvidas no processo de estágio. De acordo com essa lei, o estagiário pode trabalhar de 4 a 6 horas diárias ou 20 a 30 horas semanais, com direito a bolsa auxílio, ajuda financeira com transporte de casa à empresa, férias remuneradas, seguro de vida fornecido pela empresa ou pela instituição que faz o intermédio entre o estagiário e a empresa. Além desses benefícios, o estagiário pode chegar à contratação caso tenha um bom desempenho durante o período de estágio.